Um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, interesse dos seres humanos e emoções, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso. Pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, versículo 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas,
no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Agora vamos dar início aqui às nossas orações, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir e comentar, e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Vamos estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, te desanimando, te deixando para baixo. Esse espírito maligno vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio. Oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda a obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai agora desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí um número de 1 a 24. Vamos aqui ao primeiro número a ser sorteado. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos meditar aqui no livro D. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Levítico, 27 capítulos. Levítico, capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Levítico, capítulo 21.
capítulo 21 contém 24 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: leis para os sacerdotes, nos versículos 1, 2 e 3. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dizer-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Leis para os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Malaquias. Contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Malaquias, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados territórios de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios contém 16 capítulos. 1 Coríntios, capítulo 1. Para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Capítulo 1 contém 31 versículos, que diz assim: igreja dividida, no versículo 12, 13 e 14. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Números, capítulo 34. Para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. Números, capítulo 34, contém 29 versículos, que diz assim: os homens que dividiram a terra, nos versículos 16, 17 e 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança, Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. O livro de Amós contém 9 capítulos. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: juízos são proclamados contra Israel. Nos versículos 8, 9 e 10. Diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra no Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aquele que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Vamos aqui, Sofonias, capítulo 1. Contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços, juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes, dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 19. Vamos aqui na oferta de número 19, que diz assim: o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou uma classe que é daqueles que creem nele. E são esses que creem, que têm todas as promessas. Você é um que crê ou você é um que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 18. Oração de número 18, que diz assim:
Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o seu número de rebanho para você poder fazer parte do culto, parte do avivamento, do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e de número 24, par. Vão estar meditando aqui no livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 3. Mas lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Miqueias, capítulo 3, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24, que diz assim: Miqueias, capítulo 3, contém 12 versículos. Que diz assim: a crueldade dos príncipes, nos versículos 2, 3 e 4. A vós que odeias o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhe arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Glórias ao nosso Senhor Deus. No capítulo 1 de Neemias contém 11 versículos, que diz assim: a oração de Neemias. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei
por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos com a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos contém 16 capítulos. Capítulo 7 do livro de Romanos. Para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Romanos capítulo 7 contém 25 versículos, que diz assim: a luta contra o pecado, nos versículos 8, 9 e 10. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Colossenses, capítulo 1, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo, nos versículos 14, 15 e 16. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Hebreus, capítulo 5, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Hebreus, capítulo 5, contém 14 versículos, que diz assim: negligências do conhecimento. Nos versículos 11, 12 e 13. Diz assim:
do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. Oferta de número 51. Oferta de número 51. Que diz assim: muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais e para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E também, para concorrer ao prêmio, você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos na Bíblia Sagrada, basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos dos 12 livros e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada que nós selecionarmos e não estiver adulterando nada desses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre a todos vocês que adulterando um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou que ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que podem mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nosso canal com o título Mensagem 12, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Graças te dou. Peço agora a vocês que mentalizem um número de 1 a 24 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então escolham aí um número de 1 a 24. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de Deuteronômio, contém 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 27 do livro de Deuteronômio.
Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Vamos aqui o capítulo 27. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. Mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 27 do livro de Deuteronômio contém 26 versículos, que diz assim: o monte das maldições, nos versículos 12, 13 e 14, diz assim: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, contém 22 versículos. Perdão. Que diz assim nos versículos 11, 12 e 13. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. Ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem e a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. Vamos aqui. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos, que diz assim. Fala sobre a oração de Jonas, no versículo 4, 5 e 6. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 19 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 19. Capítulo 19 do livro de 2 Samuel. Contém 43 versículos, que diz assim. O encontro com Barzilai, nos versículos 31, 32 e 33, diz assim. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão
para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai, muito velho da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei Barzilai, atravessa o rio comigo, e sustentar-te-ei em Jerusalém. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Perdão. Livro de Obadias contém um capítulo apenas. Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom, nos versículos 11, 12 e 13. No dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, sem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, seja você membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos, capítulo 13 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 13 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 13 contém 14 versículos, que diz assim: a arca na casa de Obed-edom, nos versículos 12, 13 e 14. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 7. Oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus, ó Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo o espírito do mal da vida dos seus fiéis, verdadeiros adoradores, e que haja sua alegria, e que a tua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que os buscam e o adoram em espírito e em verdade. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de mentalizar e escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, sem emoção, sem interesse nenhum, somente você e o Espírito Santo. Então meditem aí, escolham um número de 1 a 24, que você, através desse número que você escolher, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Josué contém 24 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e interagir com essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, contém 26 versículos, que diz assim, fala sobre o pecado de Acã, nos versículos 4, 5 e 6. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a ponta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Lucas, capítulo 11. Vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lucas, capítulo 11. Contém 54 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus condena a religião de aparências, nos versículos 39, 40 e 42. O Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça. Contudo, desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo maior que a do primeiro. Nos versículos 7, 8 e 9. E farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Agora, a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Contém 52 versículos, que diz assim, fala sobre o pedido de Tiago e João, nos versículos 35, 36 e 37. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu,
dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que lhe te pedimos. E ele lhes disse: Que queres que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: introdução e louvor. Nos versículos 2, 3 e 4. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus, o Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora, 1 Pedro, agora 2 Pedro, 3 capítulos. 1 Pedro, agora saiu 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 3. Vamos aqui, capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Contém 18 versículos, que fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nos versículos 1, 2 e 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei lendo aqui a revelação das ofertas para todos vocês. Muita atenção! Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, para agora no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, para você receber uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro das Escrituras Sagradas. Então escolha aí um número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 20, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 21,
Número 16, Malaquias capítulo 1. Número 10, 1 Coríntios capítulo 1. Número 21. 21 vai meditar no livro de Números, capítulo 34. Número 5, Amós, capítulo 3. Número 17, Sofonias, capítulo 1. Se você escolher o número 9, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Número 14, Neemias, capítulo 1. Número 8, Judas, capítulo 1. Número 23, Romanos, capítulo 7. Número 11, Colossenses, capítulo 1. Número 18, Hebreus, capítulo 5. Número 13, Deuteronômio, capítulo 27. Número 15, 1 Samuel, capítulo 4. Número 4, Jonas, capítulo 2. Número 2, 2 Samuel, capítulo 19. Número 12, Obadias, capítulo 1. Número 7, 1 Crônicas, capítulo 13. Número 22, Josué, capítulo 7. Número 1, Lucas, capítulo 11. Número 6, Ageu, capítulo 2. Número 24, Marcos, capítulo 10. Número 19, 1 Pedro, capítulo 1. Número 3, 2 Pedro, capítulo 3. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e de outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do nosso privado, de uma de nossas redes sociais, e nossa produção
vai retornar ao contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão à presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. E no decorrer dessa nossa live também agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém.